Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, também o faz o Filho. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, que vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo somente o que eu escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que está em casa, aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, João 5, 17 a 30, que tem alta teologia. Se botasse em prática, ficava salvo já, né? Altíssima teologia de Nosso Senhor hoje. Dá umas 10 aulas, só o Evangelho de hoje. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus acontece, Jesus está respondendo aos judeus que não acreditavam nele. Hoje também tem um bocado que não acredita não. Meu Pai trabalha sempre. Que os judeus diziam que no dia de sábado não podia trabalhar. Deus trabalha, então faz o que ele quer. Trabalhar no sentido que ele faz o que ele quer, não se sujeita a uma lei humana. Né? Portanto, também eu trabalho. Jesus está dizendo, eu faço também o que eu quero. Se quiser curar no sábado, curo. Se quiser expulsar o demônio, eu expulso, pronto. Não preciso dar satisfação para vocês. É isso que ele está dizendo. Então os judeus ainda mais procuraram matá-lo. Hoje também estão matando aí os profetas, né? Porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai. O sábado eu acabei de falar, Jesus curava e tirava o demônio no sábado e eles não queriam. Primeiro motivo. Segundo, Jesus é Deus e dizia, eu sou Deus. O Deus Pai é meu Pai, eu sou Deus com Ele. Esse motivo vai levar Jesus à morte. Ele vai morrer por isso aqui. E São Paulo, antes de se converter, se fosse vivo, tinha matado Nosso Senhor. Quem? São Paulo. Porque antes de se converter, ele pensava desse jeito também. Fazendo-se assim igual a Deus. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Só isso que ele está dizendo. E que vai levar ele à morte. De novo, tomando a palavra, Jesus diz aos judeus, em verdade vos digo. Cada vez que ele diz em verdade 2 vezes, ele está falando a revelação que ele escutou do Pai. O Filho não pode fazer nada por si, ele não veio fazer a vontade dele. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer, veio fazer a vontade do Pai. Que é o que? Perdoar os pecados. Quem não tiver os pecados perdoados não vai entrar no céu. É o que ele vai dizer no final, sobre o céu e o inferno.
O que o pai faz, o filho faz também. Ele só faz o que o pai faz, porque é um Deus só. O pai ama o filho, o amor aqui não é esse sentimento aí vulgar que tem nas novelas e por aí, nas internet, não tem nada a ver com esse sentimento. Esse sentimento humano é pecado, geralmente. Adultério, pecado, fornicação, isso chama de sentimento, chama de amor, né? O pai ama o filho, o amor aqui é espiritual, é a caridade. E o pai ama o filho, ressuscitando o filho. O filho ama o pai, fazendo a vontade do pai. E o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, é o Espírito Santo. Só quem vive uma vida em Deus possui o Espírito Santo. Nem todo mundo possui. Pode estar na igreja, mas não significa não. Se não está na graça de Deus, não possui o Espírito Santo não, nem é possuído por ele. Mais importante que possuir o Espírito é ser conduzido por ele. Pouca gente é. Às vezes é batizado, é isso, mas não é conduzido pelo Espírito não. Porque procura fazer a própria vontade. A vontade humana é contra a vontade do Espírito. O pai ama o filho, portanto, e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. O filho conhece tudo que o pai faz, o pai conhece tudo que o filho faz. Unidade. Ele mostrará obras maiores ainda. A ressurreição vai ser a obra maior. A maior obra é a ressurreição. De modo que ficareis admirados. De quê? Da ressurreição. Jesus vai ressuscitar. Só que os apóstolos não entendiam nada, nem os judeus, ninguém entendia nada. E eu volto a dizer, hoje também pouca gente entende. Porque se entendesse, não vivia do jeito que vive, né? Se sabe que vai ressuscitar, se tem fé, não se abala com nada. Se está se abalando, é porque não tem fé. Para mim, é claro. Né? Pode ter problema psicológico, isso, aquilo, tudo bem. Mas se abala por qualquer coisa, é porque não tem fé. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, pronto, é exatamente a ressurreição que ele vai falar agora. O Filho também dá a vida quem ele quer. A vida aqui é a vida eterna, é a ressurreição, porque essa vida aqui embaixo passa. De fato, o Pai não julga ninguém, o Pai não. Quem vai julgar é o Filho. Mas ele deu ao Filho o poder de julgar, e vai julgar. Todo mundo será julgado pelo Espírito Santo, né? Que é o poder do Filho. Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. O Filho tem que ser honrado do jeito que o Pai é honrado. E se rezar para o Filho, está rezando para o Pai e para o Espírito, que é um Deus só. Quem não honra o Filho, honrar o Filho é seguir o mandamento de Deus, que o Filho ensinou. Senão não honra, não adianta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Quem não segue o mandamento que Jesus mandou, não segue o mandamento de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir não, é crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Esse crer aqui não é dizer eu creio não, porque o Satanás pode dizer também. O crer quer dizer seguir o que Jesus mandou. Porque se disser crer e não fizer, não crê não. Está inventando, né? Agora, aquele que crê, ou seja, que segue mesmo, né? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, que está na graça, só esse, possui a vida eterna. E quem não está fazendo? Possui não, é simples entender. Quem possui a vida eterna não será condenado, pois passou da morte para a vida. Mas quem apoia aborto, como esse governo, e muitos cristãos, né? Católicos até, tem católico aí a favor de aborto, está morto. Quem está morta não é só a criança não, que eles estão matando. A pessoa mesmo, quem faz, está morta, morreu já. A quem pratica, a quem cria lei, a quem é a favor, tudinho está morto. E se não pedir perdão, no céu não vai entrar. E pedindo perdão vai ter que pagar. Vê que uma coisa é grave, né?
Quem ouve a minha palavra, segue a palavra, crê naquele que me enviou, segue a palavra, possui a vida eterna. Não será condenado, pois passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo outra revelação. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqui está anunciando a morte dele e a ressurreição. Está bem próximo de acontecer. Como está, daqui uma semana ele vai morrer na liturgia. Vai morrer e vai ressuscitar, 1 ou 2 semanas. E os que ouvirem a voz de Deus, do Filho de Deus, viverão. Ouvir, mais uma vez, o verbo hebraico ouvir, é obedecer. Se não obedecer, você não crê e nem vai ressuscitar. É bom a gente levar a sério a palavra de Deus, né? Que escuta e continua do mesmo jeito, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Está dizendo que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar pelo poder dele e Deus ressuscita ele. O verbo grego tem dois verbos gregos para dizer isso. Ou o Pai ressuscita o Filho, ou o Filho se ressuscita. Por quê? Porque é Deus. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, que ele já tinha falado. Ele vai julgar. Pois ele é filho do homem, do Daniel 7, 13 a 14. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora, de novo, a morte dele, em que todos os que estão nos túmulos, os que morreram no Antigo Testamento, ouvirão a voz do Filho e sairão. Eles também vão ser julgados. Já foram. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele julgou todo mundo do Antigo Testamento. Quem era bom, seguiu a voz de Deus, foi para o céu. Quem pediu perdão, mas tinha coisa para ser perdoado, foi para o purgatório. E quem era ruim, foi para o inferno. E depois da morte de Nosso Senhor, mesma coisa. Até hoje vai ser assim até o final. Aqueles que fizeram o bem, acabei de dizer, ressuscitarão para a vida. Fazer o bem é seguir a lei de Deus, né? Aqueles que praticarem o mal para a condenação. Hoje não se fala mais de condenação, né? Muita gente, né? As igrejas é só Deus é amor, Deus é amor. Esse Deus só amor não existe não. Pode esquecer, porque ele mesmo, na Bíblia mesmo não existe não. É uma falsidade ideológica. Não é nem teológica não, é ideológica. Se Deus só amor não existe. O Deus bíblico é amor e justiça. Ele é todo amor e todo justiça. Os dois atributos se equilibram. Mas tem gente que acha que Deus é amor e faz o que quer e vai para o céu. No céu mesmo não vai não. Só se converter. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Nosso Senhor está dizendo. Ou seja, ele veio para julgar. Então, ele não pode não julgar, porque a missão dele é julgar. Eu julgo conforme o que eu escuto. Escutou de quem? Do Pai. E meu julgamento é justo. Certamente, ele é Deus. Porque não procuro fazer a minha vontade. Uma pessoa é justa quando ela não faz a vontade dela. Quando é que o padre é justo? Está fazendo a vontade do Pai, de Deus. Quando é que uma pessoa é justa? Qualquer pessoa. Quando está fazendo a vontade de Deus. Quando é fiel no casamento, pronto. Quando está seguindo a vontade de Deus, a lei de Deus é justa. Se não está seguindo, não é. Mas a vontade daquele que me enviou. Para Jesus só interessa fazer a vontade de quem enviou ele. E assim a missão de cada um, né? Tá? Para mim aqui interessa pregar a palavra de Deus, administrar o sacramento, né? Favorecer os pobres, pronto. Minha missão aqui é essa. Outra missão tem não, né? E a obediência na igreja, né? Aí a leitura do livro do profeta Isaías. Isaías 49, 8 a 15. Isso aqui é o terceiro canto do servo. São 4 cânticos do servo. 42, 49, isso aqui, 50, 52, 13 a 53, 12. É bom ler. Ficar só escutando a palavra de Deus, você não vai entender não, viu? Está tudo gravado aí. Se nem escutar, depois escuta, nem ler, não sei como é que vai entender. Isso diz o Senhor, o que está falando é o Senhor. Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Mais uma vez, se você está escutando isso e não botar em prática, porque você não tem fé. Ele está dizendo aqui, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Então, se está acontecendo alguma coisa e você entra em depressão, ou é doença mesmo, psicológica, ou você não tem fé.
Porque você está dizendo que ajuda, ajuda. Ou acredita ou não acredita. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos. O povo de Israel tem que ser um elo de aliança. Não foi, pecou, foi para o exílio. Deus rompeu a aliança com eles e criou a nova aliança. Justiça de Deus. Acabei de dizer que Deus é justiça, não é só amor. Para restaurar a terra, para distribuir a herança de espécie, para dizer aos que estão presos sair. Preso aqui não é só preso político, não, é preso do pecado. E aos que estão nas trevas, mostrai-os. Mas Israel não fez isso, porque não acreditou. E todos se alimentam pelas estradas, até nas colinas estéreis se abastecem. Que é isso aqui? Quando Deus voltar, ou aqueles que Deus consolar, esses serão consolados mesmo no tempo difícil. Outra promessa. Não sentem fome nem sede. Pode sentir fome e sede de pão, mas da palavra de Deus não sente não. Quem está lendo a palavra de Deus não sente não. Não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Mais uma vez, ele está dizendo que ele protege. Se você entrar em crise, é porque não tem fé. A palavra de Deus hoje é bem clara. A sua fé é bem pequenininha. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. E ele está falando isso aqui depois do exílio. Israel voltando do exílio, porque tinha pecado. Eis, e ele já pensando na nova aliança, no sangue e no corpo de Cristo. Eis que estão vindo de longe, um chega do norte e do lado do mar, na terra de Sinim. Quem é? Israel, que está voltando do exílio. Louvai aos céus, alegre de terra. Aí começa o louvor. Montanhas, fazer ressoar o louvor. O louvor liberta. Em vez de estar reclamando, murmurando, é bom louvar. Porque o Senhor consola o seu povo. Esse é o livro da consolação. Essa é a leitura da consolação. E se compadece dos pobres. Pobre aqui não é só material, não. Disse Sião. Aí Sião é Jerusalém. Jerusalém vai se queixar, como muitos de nós, né, nos queixamos, né? O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Quanta gente diz isso, né? Quantas, e se não disser, está sentindo abandonado. Aí ele responde, né? Então Jerusalém diz: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Ele responde no versículo 15: acaso a mulher pode esquecer do filho pequeno? A mulher que deu à luz o menino aí, ela se esquece do menino? A ponto de não ter pena, caridade, do fruto do seu ventre? A mulher que realmente é mulher mesmo, mãe, não é qualquer mãe não, não é essas que estão abortando não, porque aí não é mãe não. Quem aborta não é mãe não, não aprendeu não. Se converteu, tudo bem, né? Estou falando aqui, quem faz, não está nem aí, não é mãe não, não sabe o que é ser mãe não. Egoísmo puro. Acaso uma mulher pode se esquecer do filho pequeno? É nosso Senhor que está perguntando. A ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? E olha o que ele vai dizer no final do versículo: se ela se esquecer, como muitas hoje estão, eu nunca me esquecerei de ti, né? É o Isaías 49, 15. Tem até música aí, né? O pessoal canta que chora. Melhor do que chorar é botar em prática. Acaso a mulher pode se esquecer do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece. Pode vir qualquer dor, qualquer coisa, provação, tentação, o Senhor não esquece. A gente é que se esquece dele. Aí no sofrimento, na prova, na tentação, se afasta. Ele está dizendo aqui: eu nunca me esquecerei de ti. Então, ou acredita, ou então arranca a Bíblia e deixa para lá. Esquece. A maioria esquece.
Aí hoje mesmo, ou amanhã, quando acontecer alguma coisa, vai esquecer o que está escrito aqui. Só tem um jeito de não esquecer, é ler toda hora. Toda hora ler a Bíblia. A palavra de Deus liberta. Então é bom ficar com esse versículo aqui. Acaso a mulher pode esquecer do filho pequeno? Pode, algumas se esquecem. A ponte não ter pena do fruto, seu vento? Pode, ter pena nenhum, até matar. Se ela se esquecer ou matar, eu, porém, não me esquecerei de ti. Isso é Nosso Senhor quem está dizendo. É o Deus do Antigo Testamento, que é o Pai de Nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.